bem-vinda ao Divã Infinito, um podcast que busca refletir sobre os efeitos dos processos de adoecimento na psique humana, na fé e na espiritualidade. Discute histórias e casos vividos por médicos e pacientes, teólogos e pessoas que adotam práticas espirituais como parte dos processos de tratamento e de cura. O episódio de hoje traz a doutora Filomena Camilo do Vale, médica pediatra e intensivista com mais de 38 anos de carreira. Destaca-se pela união entre medicina, fé e espiritualidade no acolhimento de crianças e famílias. Coordena o Instituto Materno-Infantil da Santa Casa de Belo Horizonte, clinica em seu consultório e é conhecida por palestras sobre educação cristã e formação infantil. Querida doutora Filomena, que eu chamo de Filó, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Iluminante. Doutora Filó, a quem eu intimamente me julgo no direito de falar Filó, me acompanha há décadas e eu diria que eu a acompanho também, de alguma forma. No trabalho, eu tive o privilégio de te acompanhar em algumas coisas, na sua época do mestrado, na avaliação dos 30 anos do CTI pediátrico da Santa Casa, que é um dos trabalhos que eu guardo com maior apreço, e foi um trabalho que mudou muito a minha vida. Eu acredito que a vida tem esses marcos muito grandes, e ali era um trabalho voluntário e que ficou muito marcado para mim. E eu acho que o nosso laço foi do trabalhar e orar, o orar e trabalhar. Sempre tivemos, de alguma forma, essa sinergia. Eu sou uma beneditina de formação. Eu acho que você talvez seja uma beneditina de coração. Como é o orar e trabalhar sendo uma médica intensivista? Leonora, é um desafio na vida, porque antes de ser profissional, você é alguém. Então, a consciência de que eu acho que o maior desafio da minha vida é ser filho de Deus, ser filho do Altíssimo. Essa consciência, ela me acompanha. Então, se eu tenho um pai que o DNA dele é amor, a minha vida tem que refletir esse amor. Então, você imagina a luta que é, no dia a dia, a gente conseguir fazer com que esse amor dele chegue aos outros. Eu tenho consciência de que o médico, ele é a extensão da misericórdia de Deus. Nada além disso. É somente a extensão. O médico, ele é o braço de Deus, ele é o olhar de Deus, ele é o ouvido de Deus, ele é a boca de Deus. Eu entendo isso com muita clareza. Então, eu sempre tive um combinado com ele. Eu trato, o senhor cura. Porque quem sou eu para curar alguma coisa? Quem sou eu para curar alguma coisa? Então, a gente não consegue fazer nada sem Deus. A gente tem a ilusão de que a gente é onipotente. E a formação do médico, a minha formação, há uns anos atrás, imagina, esse ano eu faço 40 anos de formado, é que o médico é onipotente. A gente tira Deus e assenta. O médico é Deus. Ele fala, ele determina, ele tem a vida e a morte na mão. Mentira e ilusão. Então, durante a formação, você não discute a finitude. Você não discute que você morre, que o médico também adoece, que o médico não é, que ele é falível. Então, a minha vida espiritual é que foi transformando a medicina. Para mim. Por quê? A consciência de que eu sou filha e que estou aqui por um tempo. E que o caminho que eu escolhi de ser médica é meu caminho de santificação. Então, o meu trabalho, o meu é da medicina, seja qual for, é o caminho que eu tenho de trabalhar o amor dele por nós. E levar esse amor ao outro, porque eu não tenho que pregar ao meu paciente, eu tenho que dar a ele o amor que Deus daria. Isso é um desafio louco. Então, sem oração, a gente não consegue. Por isso eu pedi a ele a graça. Por isso eu pedi a ele, me dá a graça de assistir à missa todos os dias antes de ir trabalhar. Porque se eu não me alimentar, eu não dou conta de ficar de pé e ajudar o outro. Né? Porque, Lida, eu falava com os estudantes de medicina essa semana, quando eu fui dar uma aula. A gente faz opção por ser médico, mas a gente não tem a dimensão. Fizemos a opção para lidar com a dor e o sofrimento.
Essa é a opção do médico. Só que a ilusão, né? O mundo tem muita ilusão de que não é isso. Não, na verdade, o médico é aquele que faz a opção de trabalhar com dor e sofrimento. Ninguém que está passando bem nos procura. A não ser por uma questão estética. Só te procura se está mal. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas eu vou ao médico, eu tenho um problema para resolver. Só se não, estou passeando, fazendo outra coisa que eu acho que seja interessante fazer. Então, a gente não é preparado para isso. Então, orar e trabalhar, para mim, é vital, igual respirar. Porque eu preciso da luz de Deus, eu preciso da orientação dele, eu preciso de olhar para o outro com o olhar dele e falar o que ele tem que eu não estou vendo? O que está escondido aqui que eu não estou vendo? Me ajuda não para minha glória, não. É para aliviar o outro, é só para isso que ele está aqui na minha frente. Porque Deus quer a vida e a vida em abundância, então só me ajuda a levantá-lo. É só isso. Então, orar e trabalhar é vital, porque uma coisa não é dissociada. Eu tanto me alimento, mas enquanto eu estou trabalhando, eu estou orando. Porque muitas vezes eu estou examinando uma criança, estou com a mão em cima dela e falo, Jesus, cura isso, tem uma ferida aqui, tem uma ferida de alma. Cura essa criança. Como sexta-feira eu falei com a família, tem uma ferida nesse menino, não sei qual é não, mas tem uma ferida. No final das contas eu descobri qual era a ferida. Mas existe, a gente percebe, o pediatra, ele tem, a medicina, né? Medicina, eu falo que é a ciência do olhar, né? Porque você dá diagnóstico olhando. Você aprende a olhar, né? Desde a hora que o paciente vai caminhar na sua direção, ou que você vai olhar para a pessoa, você olha, você fala, tem alguma coisa aqui que está errada. A gente aprende essa ciência do olhar, é muito bonita, né? Eu falo, gente, é arte, né? Medicina é a arte de olhar para o outro. Mas olhar de verdade, né? Querendo encontrar o ser que está ali dentro, precisando de ajuda. De alguma forma, é uma arte de lidar com a dor. Sim, também. Né? Porque tem muita dor no processo de tratamento. Que são processos de cura, não quer dizer que sejam curas fisiológicas, físicas. Absolutamente. Né? Porque o ser humano ele não é só corpo, ele é corpo e alma. Então, muitas vezes, o que está ferido é a alma. E às vezes o corpo grita em nome da alma, mas muitas vezes é a alma que está ferida. Mas também, Eleonora, tem muita dor no processo da construção do ser. Eu falo isso como pediatra, porque o pediatra ele tem um privilégio de cuidar da construção daquele que vai ser um homem ou uma mulher. Que isso começa entre o útero. O útero já deixou de ser qualquer coisa, ele é uma universidade, né? O útero, porque tudo que a mãe vive, o menino vive. Então, quantas feridas começam lá? E que vão caminhando pela vida, né? Então, o pediatra, ele é aquele que ajuda essa construção, né? Ajuda o despertar da família para um olhar de um menino e de uma menina, do que eles vão ser. Fala, gente, muito mais que uma estatura física, muito mais que um corpo físico. É um ser, né? Deixar um ser aqui, fazê-lo entender essas dimensões. Esse é o grande desafio de ser médico. Eu me lembro quando eu estava grávida da minha segunda filha e o médico era ginecologista e obstetra, ele também fazia os ultrassons. Ele é uma pessoa muito religiosa. Aí uma vez ele mostrou assim, ele falou alguma coisa, eu falei, e aí tem uma pessoinha. Aí ele falou assim, pessoinha não, pessoa. Ele me corrigiu, assim, no sentido assim, isso aqui já é um ser humano. Já é um ser. Eu achei aquilo ali ficou tão marcado para mim, porque ele de fato era uma pessoa assim muito humanizada e muito cristão também, sabe? Então assim, ele tinha noção dessa dimensão da vida intrauterina, né? Essa noção da origem. Sim. Porque é quase com a noção de Gênesis na vida, né? Não é a criação, não é? É uma noção da criação, não é isso? Mas, Filó, eu me lembro muito bem quando você me levou para conhecer o CTI pediátrico lá da Santa Casa. Isso ficou tão registrado para mim, assim, crianças que já estavam lá há anos. Sim. E eu te perguntei, e como é essa criança aqui? Eu acho que tinha 6 anos que aquela criança estava lá. Eu lembro qual é ele. E aí você falou, o dia que Deus quiser, Ele vai levá-la. Como é isso, Filó? Leonora, eu penso muito que foi para mim, você imagina o processo, quando a gente entra na medicina, que a gente é formado para curar. Durante a minha formação, eu nunca vi um caso que não dava certo, na faculdade. Então, amigdalite é igual a penicilina, ok. Então, todos vão ficar curados. Só que na vida não é assim. Não é? Medicina não é matemática, 2 e 2 são 4. Então, o que eu sempre pensei foi, eu não estou aqui para explicar a dor e o sofrimento. A vida é um mistério.
É um mistério de amor, a gente não consegue compreendê-la. Ela vai muito além do que eu consigo compreender. Mas eu estou aqui para cuidar daquilo que chega para mim. O que chega para mim, eu tenho que fazer daquela situação o que eu puder fazer de melhor. Eu tenho que entregar o melhor. Independente se eu lido só com o SUS, né? Graças a Deus eu tenho essa felicidade de lidar com a criança 100% SUS. Então, eu tenho que entregar para ela, independente da família poder pagar ou não, o que há de melhor na ciência. Então, a ciência eu tenho que cumprir ela no todo. O que eu observo, Eleonora, aqui, independente da ciência, porque às vezes eu tenho 3 meninos com o mesmo quadro e eu dou o mesmo tratamento, um evolui de um jeito, outro do outro. O que determina isso? Então sou eu. Né? Então, eu percebo que as mães em oração mudaram a história dos filhos? Várias. Várias. Você viu milagre? Muitos. Você viu manifestação de Deus real e concreta? Pegou a cara da ciência, esfregou no chão e falou, eu mando. Então, lidar com a dor e o sofrimento não é fácil, porque primeiro o médico ele faz um caminho, Leonora, ele faz um caminho de conhecimento exterior para ser médico, e o médico não se forma só com livro. O médico tem que ir além do livro. Mas eu tenho um caminho interior, que o médico é lapidado, ele é transformado, porque se eu não lido com a minha dor, se eu não lido com a minha finitude, com a minha morte, eu não dou conta de acompanhar aquele que morre, aquele que sofre. Então, para mim acompanhar um paciente até o último minuto dele, segurar a mão dele e dizer até breve, eu já tenho que ter vivido isso em mim. Eu já tenho que ter vivido a minha consciência que eu também vou morrer. Que um dia sou eu que vou estar deitada. Que um dia eu também não vou levar absolutamente nada, a não ser o que eu tiver amado. Então, mas é esse caminho, tem um caminho de fora, que é 6 anos da formação médica fora a residência, para o médico ser lapidado e a vida inteira irá lapidá-lo. Porque a medicina ela tem uma riqueza, Eleonora, que não tem preço. É o encontro com outras pessoas. É maravilhoso porque eu te conheci seus meninos, que a gente tem maior paixão. Então, a vida me trouxe tantas pessoas boas na minha vida que me ensinaram, cada um me ajudou em alguma coisa. Então, esse encontro, essa riqueza a medicina traz. Eu acho que essa que não tem preço, essa é imensurável. Porque é muita gente que você encontra. Então, quando você lida com a dor e o sofrimento, é fácil ver uma criança morrer? Não. Mas eu não posso deixá-la morrer só. O que eu sempre trabalho com os pais? Vamos caminhar na vida gratidão? Porque eu acho que é uma via que fica mais fácil. Eu não sou capaz de explicar por que a criança veio e com dias de vida ou ao nascimento descobre que ela tem uma leucemia. Um recém-nascido com leucemia, e que é fatal, não teve chance. O que eu posso fazer? Acreditar que mesmo não tendo compreensão de nada, o fato da mãe ter gerado, ela ter vindo, ter sido batizada, ela cumpre o plano de Deus e volta para casa. Então, só na fé que eu vejo isso. Senão a gente fica louca. Então, nesse momento eu fico junto, rezamos e falamos, vamos agradecer, porque por causa dela você é mãe. E será mãe eternamente. Né? Mãe, uma turma está de cá, outra turma está de lá, mas nós somos mãe. A capacidade que essa criança teve de transformar a sua vida, mesmo que num período curto. Quantas coisas ela te ensinou num tempo. Então vamos agradecer, vamos ter gratidão pelo caminho e saber que pela fé a vida não vai encerrar quando fechar os olhos. E um encontro está marcado. Então se a gente não trabalha sob essa perspectiva, é difícil. É muito difícil. As pessoas falam assim, mas você chora quando morre alguém? Alguma criança fala, o dia que eu deixar de chorar, eu tenho que deixar de ser médica. Porque é humano cuidando de humano. Não tem outra palavra. A dor, eu não consigo dimensionar, sentir a dor daquela mãe. Mas a gente sofre, inclusive, a nossa incapacidade do limite. Falar, a ciência não vai além. A ciência foi até aqui. Desde que você lidou com toda a verdade, com toda clareza e fez tudo que tinha que fazer por aquela criança. A morte, ela faz parte da vida, não é assim? Não, é um ciclo, ela faz parte. Eu falo, a gente não pode sair derrotado do atendimento quando evolui para óbito, desde que você fez tudo que tinha que ter sido feito. Mas isso faz parte. Então a gente não sai destruído, a gente sai com a missão cumprida, mas fica ao lado, não dê as costas. Tem um filósofo e teólogo que certamente você conhece, o Francis Torralba. Ele perdeu um filho com 26 anos de idade,
os dois juntos, eles tinham se preparado para escalar um pico na Europa, e chegando quase no cume, esse menino deslizou e caiu no precipício. Ele é consultor do dicastério no Vaticano, e ele fez um livro sobre isso. E ele já deu várias entrevistas sobre isso. E ele diz o seguinte, e ele trabalhou muito com o Papa Francisco, e o Papa Francisco falou, numa de suas últimas falas, no seu último, talvez último ou penúltimo ano de vida, que a gente consegue entender e ajudar a todas as dores. A única dor para a qual a gente não tem palavra é a morte de um filho. Sim. Não E mensura. ele fala isso também, é a única dor que a gente Não talvez nomeia. não Você tenha. não nomeia a dor da perda de um filho, porque ela quebra a ordem natural. Né? Porque a gente espera que os filhos vão enterrar seus pais. Mas o inverso, ele é muito complicado. É muito É dolorido. muito, é uma dor, assim, a sensação que eu tinha é que você quebrava alguém, assim, você dilacerava um coração de uma mãe, né? Você dilacera. Ela sobrevive. E o que sustenta é sua fé. E como que ela renasce, Filó? Como que é que uma mãe e um pai renascem de uma dor dessa? Primeiro tem que ter um querer. Eu não posso ficar parado, porque a vida não me permite parar. Não me permite parar no dia do luto. Eu tenho que chorar, sim, mas andar. Porque nós estamos a caminho. Porque existe uma consciência que Jesus dá para uma mística, que ele chama ela de Pequena Josefa, que era uma freira de um mosteiro, e que a função dela era lavar os uniformes das freiras e passar. Essa era a função dela. E um dia ela está no terceiro andar do mosteiro, fechando as janelas. E é um corredor comprido, aqueles mosteiros, aquele corredor comprido, antigo, E aí ela vê uma luz muito grande e Jesus vindo com um passo muito firme em direção a ela. E ela fica paradinha esperando ele. Olha que bom que ela podia fazer isso, né? Porque comigo ia encontrar um pó, né? E aí ela fica paradinha, ele chega perto dela e fala assim, Josefa, de onde vens? Ela fala, eu, Senhor, estava fechando as janelas. Para onde vais, Josefa? Ela falou, eu vou terminar de fechar as janelas. Que sensacional. Ele fala com ela assim, Josefa, você não sabe responder, você respondeu tudo errado. Ela falou, ô Senhor, então só me ensina, porque eu não sei. Ele falou, você tem que responder assim, Josefa, eu vim do amor e eu volto para o amor. Nossa, que bonito. Então essa consciência de que a gente tem começo e fim, que a gente não se criou, que a gente não tem a finalidade em si mesmo. A nossa vida, mesmo que a gente não compreenda, ela faz parte de um projeto muito maior. Esse projeto da salvação, que é uma coisa extraordinária, que só Deus podia ter feito, um dia, nós vamos ver essa entrevista lá, né, Leonor? Não é? Vamos. E nós vamos saber qual é o meu papel, qual é o seu papel, mesmo que você só segurar um fósforo. Exato. Porque não precisa ser grande. Eu me lembro do caso da Valentina, que foi um caso, né, difícil, muita investigação, né? E você um dia virou para mim e falou o seguinte, depois de fechado um não diagnóstico, você falou assim, tem alguns nomes que quando eu chegar lá em cima, eu vou falar com o pai, vou perguntar, o que o senhor fez? A Valentina está nessa lista. Eu não me esqueço disso. É porque tem algumas coisas que foi ele que fez, não fui eu. Mas isso a gente tem E consciência. a gente sabia disso, né? Assim, a gente nem falava muito, a gente sabia. Sabia. Né? E é isso, é acreditar nesse mistério, é o Esse viver o mistério. mistério. Então, como é que um pai e uma mãe dão conta desse caminho? Primeiro na consciência, porque eu acho que quando você perde um filho, são perguntas que a gente passa pela vida, Eleonora, que a gente não faz. Que a gente vai saber se você tem saúde espiritual ou não. Que é, quem eu sou? Se eu pergunto para você quem você é, a grande maioria das pessoas responde pela profissão deles. Não é isso que eu perguntei. Né? Então, até a gente ter consciência, eu sou um sonho de amor de Deus. Eu só existo porque um dia ele sonhou comigo. E isso está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, se não me estiver enganada, que é, eu te criei antes da formação do mundo. Eu sonhei com você. Então, eu fui um sonho de amor dele, você é um sonho de amor dele, cada um é um sonho de amor. Imagina, ele nos sonhou, colocou na mão, fala que soprou e falou, bem-vindo à vida, eu te quero comigo eternamente. Se eu não acreditar nisso, eu morro junto com o menino que morre. E a outra coisa que eu penso, então, é quem eu sou, que você tem que responder. Segundo, quem é que esse que caminha comigo?
que é um mistério. Quem é o outro que me é dado como marido, como esposa, como filho? Quem é o outro que caminha? Qual é o sentido da minha vida? E por quem eu me gasto? Então, se eu não souber isso, se isso não tiver para mim resposta, eu não estou com saúde espiritual. E cada uma dessas perguntas gera inúmeras doenças. É muito sério essas coisas, né? Então, um concordo, pai, concordo quando plenamente. perde um filho, uma mãe perde um filho, ela tem que voltar num tanto de coisa que ela não viu dela. Quem é ela? Quem é o pai? E como é que a gente decide caminhar a partir da dor? Porque a partir da dor tem dois caminhos. Eu viro uma hiena e sento e choro o dia inteiro. Ó vida, ó céus, porque comigo eu não mereço. Eu levanto e ando. Eu viro uma fênix. Isso, renasce. 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 A gente tem que... a gente faz uma reestrutura da história. A gente não pode esquecer dos filhos que ficaram, nem do marido que está do lado, e nem da sua própria história. Eu falo, a questão do luto é que agora não me ensinaram que se eu era 4, agora a gente caminha com 3. Não me ensinaram como é que eu caminho a partir da sua ausência. Isso que eu acho que eu converso muito com os pais. A gente tem que caminhar a partir da ausência. Uma ausência que é uma presença. Que é uma presença. Que é uma presença. Sempre será uma presença. Sempre será uma presença, mas não está aqui fisicamente. Eu tenho muito pai no consultório, né, que perdeu o filho. Eu falo, mas você não crê que há um encontro marcado? Que cada dia que a gente vive, na verdade, falta menos um? Anselmo Green, num dos livros dele sobre a morte, ele fala que a gente deve continuar conversando com os entes queridos que morreram, porque a conexão ela é eterna. E é isso que eu faço, assim, muito da finitude com a infinitude, que eu acho que eu brinco, entre aspas, porque não tem brincadeira nenhuma nisso. Eu falo brincar no sentido do jeu de mots, né, assim, de joguinho de palavras aí, é que no fundo tem uma ligação tão... existe um contínuo aí, Existe né, um dessa finitude que ela vira um infinito, né, assim. Nossa Senhora, naquele livro Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria, ela fala, os entes queridos que já te precederam na fé e que estão ou no purgatório ou no céu, te aguardam ansiosamente com alegria. Olha que Mas a gente não tem coisa. essa dimensão, que a vida é eterna. Mas, Filó, eu me lembro quando eu tive o diagnóstico de linfoma e eu te liguei, eu não sei por que a gente conversou, Claro. aliás, a gente conversou por causa disso, naturalmente, mas na verdade o meu incômodo era que estava todo mundo assim, não vai dar tudo certo. Eu falei com você, Filó, olha, as pessoas ficam falando comigo que vai dar tudo certo, aí você riu, eu falei assim, eles não têm noção do que vai dar tudo certo, né? Eu falei assim, pois é, Filó, como é que as pessoas têm essa dificuldade de lidar com a possibilidade que o outro vai morrer? Não, com certeza, né? Todos vamos morrer. Exatamente. Possibilidade, não, todos vamos morrer. Exatamente. De que forma e que dia é que não sabemos. Mas todos vamos morrer. É essa consciência da finitude, Leonora, que eu acho que ela transforma a vida. Totalmente. Porque tudo que você faz tem que ser melhor, porque hoje pode ser meu último dia. E eu digo que a doença foi o maior presente para mim, porque eu recebi ela tão bem, eu não briguei em momento algum com ela, eu não tive nenhum momento de raiva dela, de revolta, de absolutamente nada. Eu aceitei ela e eu ainda falo, Deus, o Senhor me deu um presente. Sim. E eu sinto isso, eu falo que a doença foi um presente. Mas na minha o vida. sofrimento, se a gente aprender, Leonora, ele é uma lapidação de Deus para nós. Ele trabalha porque Deus é só amor. Ele cuida dos filhos dele com uma delicadeza. É como se cada um fosse único dele, né? Único, né? Cada um de nós é um filho único, amado. Então eu não posso acreditar que ele quer fazer um mal para alguém. Não tem jeito, isso não é Deus. Mas quem não consegue perceber que é tão amado, sofre muito. Sofre. E aí eu pensava muito isso quando eu ia fazer quimioterapia. Eu via a expressão de sofrimento das pessoas. Muitas ali meio que um ente ou um amigo, não sei, acompanhando, mas todos ali vivendo um grande sofrimento. Eu não sentia absolutamente nada disso. Eu falava, gente, eu preciso de ajudar essas pessoas aqui, elas estão sofrendo muito. O que está acontecendo? Assim, eu sabia que a dor delas elas eram incapazes de lidar com aquele sofrimento. E eu falava, gente, eu tenho que ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento, porque esse sofrimento ele tem uma beleza muito grande dentro dele. Mas é porque você já tinha uma caminhada espiritual. Muito então, forte. Hoje a grande maioria vive como se o lado espiritual não existisse. E eu falo, gente, a vida espiritual não é um chapéu que plana sobre a sua cabeça, não. É uma vida encarnada. Né? Então, se eu não tenho essa consciência, porque o pessoal fala, Filó, fulano já falou que a ciência não tem mais o que dizer. Falei, que bom, vamos começar a trabalhar as outras coisas que não foi trabalhada? O quê? Pois ela tem um encontro marcado com Deus, ela está fazendo o quê para esse encontro?
Existe um encontro. Então, enquanto ela está consciente, vamos falar sobre isso? Vamos conversar, fulano, você vai se encontrar. Em que você crê? Vamos nos preparar? Existe esse encontro, isso é real, gente. Se prepare para isso, porque vai abrir a porta. Jesus fala, morrer é como abrir a porta. Ó, que se abrir a porta, eu estou do outro lado. Mas, Filó, você é uma pessoa fora da curva no que é ser médico e tratar a medicina junto com a espiritualidade. Cada vez mais, essas novas gerações que estão sendo formadas, os atendimentos são online, os atendimentos são via muitos aparelhos, muitos procedimentos, com muito pouco contato. Eu já ouvi de várias pessoas, médicos mais jovens, falando, eu não quero contato com o paciente. Eu já escutei isso várias vezes. E parte deste meu projeto é, não sei qual o caminho, não sei como será, mas é colocar mais a espiritualidade junto com a saúde. Eu fui fazer disciplina Saúde e Espiritualidade na UFMG. Eu fiz ela também. Eu conheci vários casos, né, de Harvard, porque em Harvard eles estudam há mais de 40 anos, os grupos de controle, aqueles pessoas que tinha vida de oração, vida de oração e não tinham, e a diferença que era o resultado. Até no cérebro, né? Até no incrível. Cérebro, hoje já montado. Exatamente. E aqui, assim, eu até comentei com você antes da gente começar aqui, desse protocolo que foi desenvolvido por uma médica psiquiatra nos Estados Unidos, chama protocolo FICA, que o F é Faith, E é Importance, ou seja, são 4 pilares para treinar um protocolo médico de abordagem espiritual para as pessoas, ou seja, você tem um protocolo pronto. Você tem um protocolo próprio, porque eu acho que essa conexão, é verdade, essa conexão que faz a diferença, não precisa de ter um protocolo, mas eu acho que a gente precisa de pensar que a medicina como um todo está precisando de um protocolo. Mas não é a medicina como um todo, é o ser humano. Sim. Porque os meninos, quando formam, eu fui lá dar aula para eles essa semana, eles não têm uma base familiar, eles não são... Se a saúde ela é física, mental, emocional e espiritual, os pais não trabalham a espiritualidade dos filhos. Se eu não ofereço isso para o meu filho, eu ofereço todos os esportes, ofereço a melhor alimentação, eu ofereço os melhores psicólogos, melhor escola, mas eu não mostro Deus para o filho. E aí ele vai ser um médico, um profissional, seja lá o que for, médico, engenheiro, arquiteto, sem Deus, Deus não entra na vida, Deus atrapalha a vida. Esse é o conceito que eles têm. Até que toma um susto. Deus atrapalha. Até que toma um susto. E entende, porque não, Deus vai atrapalhar, não vai me deixar viver aqui agora, só quero passear, fazer acontecer. É mentira e ilusão. A sua vida está a serviço de um projeto muito maior. Você que não acordou para isso. E ao que você chegar, você vai descobrir que você perdeu tempo de não ter descoberto isso. A vida poderia ter sido muito melhor. Eu falo, gente, andar com Deus, ela te amplia, gente. Deus não reduz. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele abre seus olhos e fala, não tinha enxergado. Pois é, meu filho, então tanta coisa que você não viu ainda. Deixa eu te mostrar um pedacinho que você é capaz de ver. Então, o que eu percebo é o ser humano seco, árido, vazio, superficial. Eles não têm nada. O dia que eu vou discutir com os residentes, que eu vou dar uma aula para eles sobre morte, sobre finitude, eu falo, agora deita no caixão que eu sei que está morto. Quer morrer. Literalmente. Eles ficam desesperados porque eles não têm nada sobre isso. Fala, como é que vocês vão entender a morte do outro que vocês vão cuidar? Se você é um mistério para você, imagina você cuida de um outro que é um mistério maior. Você sabe o que é disso? Nada. O médico ser assistente, assistencialista, significa eu estou do seu lado para te servir, para olhar e resolver o que você precisa. Essa é a nossa função. Vocês não despertam os sentidos. Não entende o que é usar todos os sentidos, escutar, você não escuta, não é com o ouvido. É com o coração. Com o coração. Você tem que aprender a escutar de outro jeito aquilo que o seu paciente não vai dizer. Não vai dizer. Um dia eu estava paradinhando um menininho lá no CTI, 10 anos, um tumor cerebral. Tinha operado, mas ele não estabilizava para a gente sair de alta. Eu fiquei parada, perto dele, parada. Ele não estava entubado, não estava com a mina, fiquei parada, perto dele. Falei, o que você gostaria agora? Não respondia. Falei, quer assistir um filme? A lista dos filmes que a gente tem aqui. Nem respondia, só sacudia a cabecinha. Falei, você quer um picolé? Nós vamos na Araújo ali do lado, só atravessar a rua. Você quer sorvete? Quer um sanduíche do McDonald's? Eu mando buscar. Quer um frango frito no balde? Que a gente tem residência, eles nem vão lá, vai em busca qualquer coisa. Né? Nada agradava. Aí eu fiquei parada, do lado dele. E ele me olhava incomodado porque eu estava fazendo parada. Eu virei para ele e falei assim, eu já sei o que você quer.
Aí ele assustou, olhou e falou assim, você não sabe. Falei, eu sei o que você quer. O que vai te fazer feliz? Ele ficou olhando. Falei, sabe o que é? Você tá com saudade dos seus cachorros. Ele olhou para mim e falou, como é que você sabe? Falei, porque você mora na roça. Você tá com saudade dos seus cachorros. Quantos cachorros você tem? Ele falou, 6. Falei, não, 6 é muito eu trazer. Mas eu vou trazer. Eu vou conversar com a comissão de infecção. Eles devem liberar uns 2, 3 cachorros para mim. Ok? Aí, claro que a comissão de infecção autorizou. Como diz o pai, doutor, eu nunca lavei tanto cachorro na minha vida. Os cachorros foram lustrados, entraram na Santa Casa, no CTI com ele. Pula na cama com ele, desce da cama, pula na cama. No dia seguinte ele teve alta. Então, é essa leitura, eu falo, é esse olhar de buscar no outro aquilo que é essencial, que faz parte da história dele. O menino da roça, acostumado a subir e descer, confinado num leito de CTI, ele precisa lembrar que a vida continua. Falou, oi, você vai embora, isso aqui é só um pedaço. Nós vamos embora. A gente tem que dar esperança, Eleonora. A gente não pode tirar do outro a esperança, porque senão encerra a vida. Né? Tem que dar uma razão para sair de uma cama. Né? E é o amor, a maior força capaz de fazer isso com alguém. Mas, Filó, a incidência de suicídio, de depressão entre jovens e crianças, a gente não sabe se é a estatística que está começando a melhorar agora ou se de fato ela está aumentando. Pode ser que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. E também que está sendo permitido revelar, né, Eleonora? Exatamente. Porque sempre foi, por exemplo, na época da pandemia, a quantidade de gente que suicidou que a gente não pôde comentar. Exatamente. Nós perdemos uma criança de 9 anos, estava a caminho da Santa Casa. Ela suicidou, ela conseguiu, foi tentativa de autoextermínio, ela morreu a caminho, não chegou para nós. Mas não podia ser dito suicídio na infância. Exato. Então eu fico imaginando que com todo este seu trabalho, com toda essa sua espiritualidade, com toda essa sua sensibilidade, essa sua, eu acho que até visão, eu acho que tem momentos que, né, você tem uma visão, eu acho que todo contato muito próximo, muito íntimo com Deus, nos permite o que a gente chama de intuição, não é uma intuição, é Deus falando pelo coração, etc. Eu acho que você acaba fazendo um pré-trabalho no seu consultório. Esse projeto chama-se Divã Infinito. Eu acho que o seu consultório é um divã infinito dos pais. Não é não, Filó? Porque na verdade, não sei se eu chamaria assim, mas o pediatra, ele é um médico da família, né? Porque eu não posso cuidar da criança. Muitas vezes a criança está adoecida porque os pais estão adoecidos. Porque a relação está doente. Sim, não tenha dúvida. Né? E foi tão interessante que recentemente teve um casal que chegou e eu percebi que o cabelo do pai estava completamente desalinhado. Completamente, que é um rapaz que sempre foi muito arrumado, e estava completamente desalinhado. Eu olhei para os dois e falei, está tudo bem? E a esposa falou, não. E começou a chorar. Era consulta de rotina, assim, de meses, né? Começou a chorar, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela contou, ele me traiu e tal, e aí que ele bagunçava mais o cabelo, e falou, pois é, doutor, eu tive uma fraqueza, e aí falou, deixei eles chorarem, falar. Eu falei, mas é possível recomeçar, se existir amor. E perdão, né? E capacidade de perdão. Mas falei com eles, perdoar significa zerar. E eu conversei muito com eles e falei, sabe por quê? Porque a vida é tão curta, e às vezes a gente se perde por pequenas coisas. Não estou falando que a traição é pequena coisa, não. Eu estou falando que é possível falar, eu te perdoo, porque meu amor é maior, eu quero caminhar. Falei, gente, não sabe quanto tempo nós estamos uns com os outros. Deve ter passado 10 dias. Esse homem me ligou. Falou, doutora Filó, a senhora acredita que eu bati o carro dentro do estacionamento com os carros parados? Falei, vai, não tá bom. Aí, doutora, eu fui para o hospital e descobri que eu estou com tumor cerebral. Nossa, coitado. Isso virou a história. E eles falaram, a senhora falou isso no consultório. Não, eu falei literalmente assim, o tempo é curto, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem uns com os outros para se perder em pequenas coisas. Eu falo com as mulheres, para de ficar brigando se jogou a toalha molhada em cima da cama. Bobagem, o homem não vai mudar isso nunca. Perda de energia, pega a toalha e coloca no varal, é menos trabalho, menos discussão, melhor. Conversa o que é necessário. O supérfluo, deixa para lá, porque não te leva a lugar nenhum, saída. Mas não é fácil, Eleonora, porque isso é um caminho. Então, os casais levam muitos problemas, porque isso bate diretamente com a criança. Agora, quando eles não falam, o menino conta. De alguma forma, né? Eles contam Às vezes contam até diretamente. Diretamente, eles contam. É muito interessante. Sabe, tia Filó, o que meu pai falou? Eles contam diretamente. Menino,
Gente que pensa que ele não está percebendo. Não, É igual uma exatamente. esponjinha, assim, ó, ele vai absorvendo tudo Exato. e conta diante daquele que ele acha que vai resolver para ele. De É quem ele bonitinho demais. confia. É a confiança. Eu me lembro que uma vez eu tive uma situação assim, muito delicada em casa com uma pessoa que cuidava da Valentina, da caçula, e aí eu te liguei, te relatei, ela falou assim, ela só te contou isso porque ela te ama, é confiança em você. Porque essa mesma pessoa tinha feito coisas horríveis numa outra casa, ficou lá 6 anos e a criança nunca tinha conseguido falar para a mãe. A questão do laço, né? De confiar Laço. que ali ela tinha um espaço de amor e que ela podia confiar. Os abusos sexuais que infelizmente eu peguei no consultório foram porque as crianças relataram. As crianças contam de alguma forma. Elas vão contar para o pediatra de alguma forma. Então, o consultório é uma extensão mesmo, né? Porque o pediatra ele vai além da como eu mando as mães se cuidarem para continuar o caminho, por causa da maternidade. São tantas exigências na vida de uma mulher. Eu falo, se cuida, olhe para você. Deixa o menino aqui, vai lá no salão. Mas sabe, Filó, eu volto neste ponto, assim, do seu exemplo, que para mim é maravilhoso, né? É um privilégio para mim, meus filhos terem sido seus pacientes. Eu acho que eles são eternamente seus pacientes, mas enfim. Exatamente, porque não era só uma pediatra, entendeu? Era uma espiritualidade ali. Você sempre fala brincando, vem benzer, vem benzer. Eu sabia que você estava benzendo. Eu sabia que você estava benzendo e eu adorava. Todo mundo sai melhor de uma consulta sua. Agora, isso não acontece necessariamente na maioria dos casos. Eu, assim, fiz um livro, né? Você sabe, ele vai ser divulgado em breve, entrevistando pessoas com doenças muito graves, todos os casos de câncer. Alguns me relataram histórias muito tristes da conduta, sabe? Isso é lamentável. É muito triste isso. É muito triste, Muito, porque a dor daquela pessoa, da Aumenta. vulnerabilidade dela já é tão grande. Aí a pessoa que é a pessoa que está cuidando, imagina quem está cuidando de você não conseguir criar algum laço com você, conseguir te passar alguma coisa além do que seriam os procedimentos técnicos. Fica muito exigente, né, Filó? É muito ruim. Eu falei outro dia para a enfermagem e falei para os médicos, quando o paciente entra no hospital, ele vem buscar a cura. Se não é a cura completa, uma possibilidade de continuar o caminho. Mas o paciente não pode sair daqui com uma coisa. Tem uma coisa que é proibido que ele saia do hospital. Se a gente não conseguir a cura, mesmo que ele evolua para óbito, ou se ele conseguir um tratamento, ele nunca poderá sair do hospital com uma dor que foi de não ter sido bem cuidado por nós. Isso do ponto de vista humano. Não estou falando da medicação, porque essa é a nossa função básica, dar o melhor que nós podemos, de remédio, de exame. Isso é o básico, isso nós temos que cumprir. Mas a relação humana, ele não pode sair daqui com essa ferida, porque é muita coisa a mais para levar. Maria Teresa de Calcutá tem uma frase que fala exatamente isso. Não podemos deixar ninguém pior do que a encontramos. Não pode, porque isso é uma dívida da Bíblia, é uma dívida de amor. Qual que é a dívida que eu tenho com você? Todas as pessoas que eu encontrar no meu dia, elas têm que sair melhor do que elas chegaram. Então elas não podem sair pior. Você imagina a pessoa doente, a pessoa que está ali vulnerável, ela olha para você e fala assim, eu vou morrer. Né? A minha cliente contando para mim, seu Filó, eu cheguei no hospital e aí viu que tinha que fazer uma cesárea. Não, eu estava com apendicite durante a gravidez, que tinha que intervir. Aí foram me encaminhar. A técnica de enfermagem liga e fala, estou encaminhando mãe e menino, risco de morrer os dois. Filó, aí era eu que estava falando. Filó, presta atenção que eu escutei desse jeito. Vai morrer, você está falando de mim que vai morrer? Eu e a menina, não. Então, tanta coisa que precisa trabalhar, é o fino trato, né? Eu falo, gente, é humano cuidando do humano, gente. Não é porque eu tenho um cargo, que eu sou médica, eu sou melhor que alguém. Oi, você só está tendo a oportunidade de cuidar, é só isso, ok? Porque o privilégio, porque inverte, ok? Um dia você cuida, outro dia você é cuidado. Você acha que não? Acontece, viu? Claro. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, né? Então, eu falo isso muito, falo, gente, preste atenção. É humano cuidando de humano. Mas, Filó, você cuida demais. Morrer rouca. Você cuida demais. Como você cuida de você? Com a oração. Porque eu sou mal acostumada com Jesus.
Ele é realmente o meu amor. Ele é realmente o meu refúgio. Tudo na minha vida é ele. Então, ele já sabe quando eu olho para ele. Tá vendo? Quando eu falo dele, eu choro. Porque ele é um amor que eu tenho. Seja acontece alguma coisa boa ou ruim, eu olho para ele e falo, Jesus, depois a gente conversa. Né? Então, eu falo, eu só choro diante daquele que pode enxugar as minhas lágrimas e resolver. O resto não resolve, ainda faz elas pior. Porque fala, se eu fosse você fazer isso. Só aconteceu porque você fez isso. Eu falo, não, eu tenho um que não me julga, que me ama. Né? Um que eu posso ficar nua. Não é nua de roupa, é nua da alma. É um que eu posso me rasgar, né? Porque oração, de verdade, né, Eleonora, é despojar de tudo. Sabe aquela frase que se você procurar na Bíblia, tem várias vezes. Aquilo que Moisés responde para Deus no encontro da sarça ardente. Quando Deus chama Moisés. Quando ele chama Jeremias, quando ele chama Isaías, e eles respondem uma única frase, eis-me aqui. Então, a oração é isso. É se colocar diante daquele que é vivo e dizer, eis-me aqui. O resto ele já sabe. Né? Então, quando eu chego nisso e que vou até ele no Santíssimo, que eu vou com ele, eu tenho a graça de ser alimentada por ele todos os dias na Eucaristia. Isso é uma emoção. Eu choro tanto que o povo vai sempre ter alguma coisa incurável, né? Mas é a emoção de ser alimentada pelo Deus que me criou, que é o meu sustento, que é a minha força, e que me fez ser médica, e que me sustenta na medicina, e que me sustenta em cada caso que eu falo com ele. É para fazer o quê com esse menino? Esse menino tem o quê, Jesus? O que nós vamos fazer com esse menino? Qual que é o melhor? Qual que é o diagnóstico dessa criança? E eu já sou... às vezes, se eu sei que eu vou atender um caso mais difícil, lá na missa, na hora que eu recebo ele, que eu sei que eu estou diante dele vivo, eu falo com ele, sabe aquele menino que vai lá hoje? O senhor me fala o que é para fazer? Então tá, obrigado. Agora o outro assunto. Porque ele é homem é tudo objetivo, né? Deus não tem, ele não é prolixo, né? Você vê os terços que ele ensinou a rezar, ele é objetivo. Jesus, ele é objetivo, porque é um homem. Ele não tem Deus fala, mas não é tagarela. Ok? Deus fala, mas não é tagarela. Mas ele fala coisas curtas e objetivas, aquilo que precisa. Então eu tenho aprendido com ele, né? Que eu falo demais, eu falo, aquele menino, aquela situação, aquilo que me falaram, senhor, olha, obrigada. E pronto, que eu sei que ele vai cuidar. Eu tenho certeza absoluta. Então, fala, filho, quem cuida de você? Jesus. Ele sabe, o único que sabe do meu cansaço. É ele que eu posso dormir meia-noite, 1h da manhã, ter que acordar 4, 5 horas da manhã, que eu acordo todo dia de madrugada. E falo com ele, o senhor me restaura? O senhor me faz como se eu tivesse dormido 8, 10 horas? E faz. O pessoal fala, que ódio que a gente tem dessa energia sua, dessa alegria. Fala, problema de vocês que não buscam a fonte, não é? Mas é ele, então, quem cuida de você? Quem é seu terapeuta? Jesus. Todo mundo fala que eu tenho que dormir mais. Eu falo, mas tá bom. Não é claro que existiram santos que dormiram 1h30, né? Quando estava muito cansada, sentava que dormia de pé. Eu não dou conta, né? Mas eu ainda falo com ele, o senhor me restaura? Porque o dia hoje foi mais longo. Hoje precisaram um pouco mais. Né? Mas é ele, porque quem é a gente, Eleonora? A gente é um nada. Ele fala, é uma flor que nasce de manhã e murcha de tarde. O que nos mantém de pé? A graça. O que nos faz estar aqui? A graça. É porque a gente não tem essa dimensão. O que nos fez levantar, estar de pé? Eu tenho muito essa colocar dimensão. Assim, a graça consciência de Deus, da graça. essa consciência da graça. Eu tenho muita consciência da graça. As pessoas acham que é elas que são bacanas, que fazem, acontece. Não. É a graça. Se a graça faltar, acaba. Então é a graça dele que sustenta o universo, que sustenta a gente aqui conversando. Porque só ele sabe por que ele quer essa conversa. Ela não é de graça. Até rimou. Existe alguém que vai se beneficiar com ela. E eu tenho pensado muito nisso. Deus, o que o Senhor quer de mim com este projeto? Aonde quer me levar, me leve. É assim que eu penso. É o eis-me aqui. É o eis-me aqui. Eis-me aqui. É assim que ele fala, né? Porque quando ele fala para Jeremias, ele fala que o meu povo, eles serão o meu povo, e quando eles chamarem, eu responderei, eis-me aqui. É um encontro, né? Porque isso é real, porque Deus não é uma ilusão. Quando eu falo quem cuida de você é uma pessoa. Jesus não é uma ideia. Não é alguém que viveu há 2000 anos atrás. Não, ele está vivo aqui agora. Isso é um conforto que eu não tenho nem palavras para expressar. Assim. Ele é tudo. Se tirar Jesus da minha vida, eu estou morta. Literalmente. Ele é a razão única que me põe de pé. A razão única porque eu deito. Eu falo, Jesus, o Senhor é a razão por tudo que eu tenho na vida. Ele é meu princípio e meu fim. E espero ansiosamente meu encontro com ele.
ansiosamente. Eu tenho pedido muito a Ele, me prepare para o nosso encontro. Mas Eu ele peço a está Ele muito, preparando. me prepare para o nosso encontro. É. Eu quero ter essa consciência, estar bem na hora que chegar o momento e falar, é agora. Você imagina Lola, conheceu Lola? Conheceu de ouvir falar? Não, Aqui de Rio Pomba? Uma mulher que não, viveu acho que 40 anos só de eucaristia, nem água tomava, não. não dormia. Ela teve um acidente, né? Caiu, ficou tetraplégica, ficou numa cama, vivia de eucaristia. O médico dela me mandou o livro, o cardiologista dela, que ficou escondido para poder dar os remédios, apunha na boca, esperava ele sair, cuspiu os remédios, tudo. E ele disse que ela nunca tomou nada. E no dia que ela vai morrer, que ela sabe que está indo, chama a irmã, acho que a irmã e a tia e a sobrinha, e fala, eu estou indo. E aí foi a mesma coisa que os meninos lá de Fátima, né? E elas falaram, porque Jesus está aqui. Aí as pessoas falaram com ela, está aqui, ó, no sacrário, aqui no Santíssimo. Não, ele está em pé aqui, ó, me esperando despedir de vocês. O quê? Eu acho que eu não ia nem mexer. Não, ele está aqui, ó, em pé. A turma que estivesse no quarto. Ele está aqui em pé, ó. Está me esperando despedir. Para a gente ir. O dia que as pessoas tiverem consciência que Ele é vivo, que Ele nos ama e que cuida de nós, certamente seremos mais felizes.